Boa noite. Quem está feliz, diga amém. Rapaz, estava com saudade já de vocês acreditam? Estamos na quarta-feira, dia de pedidos e agradecimentos. Então, o nosso tema dessa noite é sobre os dois reinos, amém? Vamos orar? Olha, agora chega, ficou mais cheinho, o povo tudo junto, que lindo, gente. Vamos lá, oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guie nesse estudo e que tudo que venha a ser falado aqui seja unicamente para Teu engrandecimento do Teu reino e Tua glória. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias em Hebreus 4:16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4:16. Quem achou, diga, eu quero ir para o céu. Quem não achou, diga, me espera, que eu também. Então, vamos lá, Hebreus 4:16. Olha para cá. Na verdade, esse sermão ele vai resolver esse sermão vai tentar resolver uma guerra que tem na igreja há mais de 500 anos, diga misericórdia. Na verdade, essa guerra é mais antiga, né? Ela é desde o momento testamentário, ok? Qual é essa guerra dentro da igreja que existe? É um questionamento. A pergunta é muito simples. A salvação, ela é pela fé ou ela é pelas obras? Pela fé. Paulo diz isso em Romanos, em Gálatas e por aí vai. Só que existe a lei. Não é isso? E aí eu pergunto, a fé anula a lei, sim ou não? E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Amém? Na Bíblia, e você vai perceber que sempre que Jesus ele está pregando, ele fala sobre o reino de Deus. Já viram algum texto nos evangelhos que Jesus fala sobre o reino de Deus? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, o reino de Deus isso, o reino de Deus aquilo. Quando eu vim nas nuvens do céu, o reino de Deus vai ser assim, e assado, e tarará. São mais de 75 vezes que Jesus falou nos 4 evangelhos sobre o reino de Deus. Mas a pergunta é, esse reino é um só? Em que consiste esse reino de Deus? Quando iniciou o reino de Deus? Quando vai terminar o reino de Deus? Essa e muitas outras perguntas nós vamos tentar responder com este sermão. Diga amém. Benção. Então vamos lá. Primeira coisa, não é só um reino. São 2 reinos de Deus. Né? A gente divide o reino de Deus em 2 partes. O primeiro reino nós chamamos de o reino da graça. E o segundo nós chamamos de o reino da glória. Ok? Então existem quantos reinos? O primeiro é chamado de reino da graça. E o segundo? Reino da glória. Ok, então vamos lá. O reino da graça e o reino da glória, eles têm um início e eles têm um momento em que o rei toma posse. Me explique melhor isso aí, pastor. Vamos lá. Desculpe os petistas, mas eu tenho que falar do presidente que ganhou, para a gente poder entender aqui o assunto. Então vamos lá. O Bolsonaro, ele se tornou o presidente do Brasil que dia? 1º de janeiro. Só que antes disso, ele já foi considerado presidente. Em que mês foi? Quando ele ganhou as eleições, ok? Então eu vou usar esse símbolo que está no nosso cotidiano para que nós possamos entender como é que funciona aqui os 2 reinos de Deus. Existe o estabelecimento do reino. Quando foi que o reino do Bolsonaro foi estabelecido? Quando ele ganhou lá a presidência, em outubro. Mas quando foi que ele se apossou desse reino? 1º de janeiro. Do mesmo jeito, os 2 reinos da Bíblia, o reino da graça e o reino da glória. Vamos lá, primeira perguntinha. Quando foi que foi estabelecido o reino da graça? Ok, estabelecido, primeiro passo.
Quando foi estabelecido? Gênesis capítulo 3, você vai ver lá a queda do homem. Vocês sabem esse texto de cor e salteado. Então o homem caiu, Deus veio atrás dele, né? A missão de Deus, que sempre Deus vai atrás do ser humano. E aí quando ele procura o ser humano, o que foi que você fez? A mulher que tu me deu e tal. E o que foi que tu fez, mulher? A serpente que tu criou? Pois é, vai ter dor aí quando ter filho. Tu, para sustentar a família, vai sofrer e tal e pá. E aí Deus, ele traz um cordeiro. E esse cordeiro é sacrificado. Ah, pastor, mas não tem isso no Gênesis. Tem isso no Gênesis. Só que você não vai ver lá ele sacrificando um cordeiro. Você vai ver Deus fazendo uma roupa para eles, de pele de animal. Ok? Então, para ele fazer uma roupa de pele de animal para os dois, algum animal tinha que ter sido morto. Ali foi estabelecido o reino da graça. Dali em diante, todas as pessoas debaixo desse céu que serão salvas, elas serão salvas pelo sangue do Cordeiro. Existe um mito aí fora, nas outras denominações, que eles dizem que no Antigo Testamento a salvação, e depois no Novo Testamento que passou aos gentios. Isso é mito. Ok? O povo também dizia que a salvação era pela lei. Já ouviram isso? Salvação era pela lei. Vou dizer para vocês, também é mito. Porque você vai perceber que desde Adão até a cruz, as pessoas eram salvas pela graça. Abraão achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Então, em todo o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça. Mas eu pergunto, como é que elas poderiam ser salvas pela graça, se o reino da graça não estava estabelecido? Se não existia reino da graça? Se o reino da graça ele só foi estabelecido na cruz do Calvário, então significa que as pessoas só passaram a ser salvas depois que Jesus foi crucificado. Estão entendendo? Sim ou não? Não estão entendendo? Estão entendendo sim ou não? Qual é a dúvida? Levanta a mão aí quem tem dúvida. Pode perguntar, que aqui a gente aqui é todo mundo amigo. Sim. Por exemplo, antes do Antigo Testamento eles sacrificavam um cordeiro que representava o Cristo, né? Não vou falar muito sobre a cerimônia aqui do sacrifício do cordeiro, mas antigamente aquele cordeiro representava Jesus, ok? Então quando se sacrificava o cordeiro, representava que eles seriam perdoados dos seus pecados e salvos pelo fato do cordeiro de Deus, mais na frente, morrer por eles. Então olha para mim aqui. Estabelecimento do reino. Foi estabelecido em Gênesis capítulo 3. O primeiro reino, que é o reino da graça. E quando foi que esse reino, o reino da graça, foi empossado? Quando foi que Deus, né, ele pegou esse reino, o domínio para ele, e agora ele tinha a autoridade de salvar todo mundo? Aí foi na cruz. Ok? Então quando Jesus falava assim, ó, o reino de Deus chegou, significa que o reino de Deus já foi, irmão. O reino da graça já aconteceu. Por exemplo, olha aí no texto que você abriu. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então o que acontece aqui? Acontece que o reino de Deus já foi estabelecido desde o Gênesis, diga amém. E o domínio da graça já foi tomado por Cristo na cruz, amém? Então todas as pessoas que fazem parte do reino da graça serão salvas, diga amém. Pronto, é só isso, ok? Alguma dúvida sobre esse assunto? Pelo que eu estou percebendo, a gente vai embora cedo hoje. Dúvida, irmã? Nenhuma dúvida? Pode falar aqui que não tem problema nenhum. Dúvida, ancião? Não, está tranquilo? Então pronto. Ok? Então a pergunta: nós somos salvos pela graça ou pelas obras? Graça. Acabou-se. Só que depois da graça existe um segundo reino. E esse segundo reino é o reino da glória, diga amém. Reino da glória. Mateus capítulo 25. Abra aí sua Bíblia aí, Mateus 25. Ok. Então vamos lá. No primeiro reino, nós já fomos salvos. Diga amém. Então todo mundo já está salvo pela graça. Amém? Independentemente de obras, somos salvos pela graça. Só que a pergunta é a seguinte: o projeto da redenção já foi completo, sim ou não?
Vocês acham que na cruz o plano da redenção ele foi completo, sim ou não? Se o plano da redenção ele foi completo na cruz, por que nós ainda estamos aqui? Então, entenda, vixe, isso é muito difícil de falar. A cruz, ela foi o preço pago para que pecadores insignificantes pudessem viver eternamente. Quando Jesus falou está consumado na cruz do Calvário, ali ele morreu pagando o preço para que todos aqueles pecadores miseráveis, não importa quem seja, para que esses pecadores tomassem a decisão de se voltar para o reino de Deus, e quando se voltassem para o reino de Deus, eles teriam a oportunidade de ser lavados e purificados dos seus pecados. Porém, o reino de Deus e o programa da redenção ainda não foi completamente empossado, ok? O reino da glória, ele foi estabelecido, mas Deus ainda não tomou posse desse reino. É como se, quando Jesus ele viesse à terra, ele tivesse ali no período de outubro, ganhou as eleições. Só que o dia 1º de janeiro só vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a gente, ok? Então o reino de Deus ele já foi estabelecido, o reino da glória. Ele ainda não foi empossado, porque Jesus ainda não voltou para nos buscar. E aqui nós temos uma antítese, um paradoxo. Qual é o paradoxo? Nós já fomos salvos, diga amém. Mas ainda não. Entendeu? Não? Pois é isso mesmo. Nós já fomos salvos, mas ainda não. Então você vê aqui no capítulo 25 de Mateus, no verso 31, diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, no futuro, se assentará no trono de sua glória. Você vê que em Hebreus ele já fala, ó, nós temos que nos achegar ao trono da graça, porque o trono da graça já existe, hoje, no presente, o reino já foi estabelecido, o reino da graça já está aí, todos nós podemos ser salvos. Porém, quando ele vai falar do reino da glória, do trono da glória, ele fala no futuro, Jesus vai se assentar no trono da glória. E naquele momento, aí você vai ver o resto do texto, ele vai juntar os escolhidos e vai falar, opa, vinde, bendito de meu pai, quando eu tive fome, deu de comer, sede, beber, forasteiro, me visitaste, preso, vocês foram lá, estava doente, quando eu tive nu, me vestiste e tal, e pá, aquele negócio todo. Tem uma coisa muito interessante aqui nesses dois reinos, ok? Um é a salvação, que é o da graça, e o outro é o remédio da salvação. Titi White, no livro Educação, ela diz que redenção é educação. Ok? Então, a redenção de Deus, ela é uma educação. E aí a pergunta é a seguinte: Deus está nos educando para viver em que padrão? Redimir, redenção. A palavra redenção significa tornar o ser humano a ser aquilo que ele era antes do pecado. Então, essa educação que Deus está fazendo conosco é justamente para que nós possamos voltar a ser aquilo que éramos no jardim do Éden, diga amém. E essa redenção, esse plano, ele só vai se concretizar quando Jesus voltar e transformar você e a mim. Porém, no momento em que está acontecendo o reino da glória, nós temos que começarmos a ser educados pelo Espírito de Deus. O reino da graça, Jesus morreu, todo mundo pode se achegar ao trono e receber misericórdia. Porém, no reino da glória, nós temos que ser educados pelo Espírito Santo. E aí vem aqueles textos que a Titi White diz, que no céu, quando Jesus voltar, Deus ele não vai mudar caráter de ninguém, ele vai transformar o nosso corpo, e o caráter que estamos aqui na terra, seremos do mesmo jeito no céu, e aquele negócio todo. Então nós estamos vivendo num período de reeducação. Por exemplo, em que consiste o reino da glória? O que vai ter no céu? Vai ter morte? Vai ter choro? Dor? Doença? Assassinato? Roubo? O que eu estou citando para vocês? A lei. Não é isso que eu estou citando? Estou citando a lei. Vai ter alguém no céu que vai transgredir a lei?
Não. Não vai. Só que nós temos vários problemas em alguns conceitos filosóficos de alguns indivíduos. Quais são esses problemas? Eles dizem assim, ó: ai, a minha vida só vai ser boa quando Jesus voltar. E ali é que vai ser a plena felicidade. Não é isso? É isso que muita gente diz. Mas se eu falar uma coisa para vocês, tem um texto aqui na Bíblia que eu não achei, estava procurando aqui na internet, não achei, que fala o seguinte: e Jesus entrava nas cidades, é Marcos capítulo 1, rapaz, esse ilumina na mesma hora, viu? É Marcos capítulo 1, versículo 34, diz assim, ó: e Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nesse texto aqui, quando a Titi White ela comenta esse texto, ela fala que Jesus, ele entrava em várias cidades, e quando ele saía das cidades, não existia nenhum indivíduo que tivesse doente. Todas as pessoas que estavam mortas naquele dia, Jesus ressuscitava. Não existia nenhum aleijado e não tinha nenhum mendigo nessas cidades. Aí Ellen White continua no Desejo de Todas as Nações e ela fala assim, ó: aquelas cidades são exemplo do estabelecimento do reino da glória. Traduzindo, no tempo de Jesus Cristo, foi o momento em que Jesus veio e falou: eu vou mostrar para vocês que o reino da glória não é só no momento que eu voltar nas nuvens do céu. Eu quero mostrar para vocês que o reino da glória tem que ser vivido aqui na terra. Por mais que haja sofrimento, por mais que haja pecado, por mais que haja todo tipo de desgraça, na terra nós temos que viver como pessoas que são cidadãs do céu. Então o reino da glória, ele foi estabelecido quando Jesus veio à terra e começou a fazer milagres e maravilhas. Ele fala: se vocês estão vendo eu expulsar demônios, se vocês estão vendo eu fazer todo tipo de cura, isso significa que o reino de Deus chegou. Então, nós temos que entender uma coisa que é meio complicado. Estabelecimento é uma coisa e posse é outra coisa, ok? Nós temos dois reinos, o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça, ele foi estabelecido quando? Lá no Éden. Mas o reino da graça foi empossado, Deus se apossou do reino da graça quando Jesus morreu na cruz. Vamos para o reino da glória. Quando é que o reino da glória foi estabelecido? Acabei de falar. Quando Jesus curava o povo. É outro reino. Abra outra caixinha agora. Segundo reino da glória. O reino da graça, ele nos salva. O reino da glória, ele nos educa. Diferença. Ok? Um nos salva, o outro nos educa. A sermos cidadãos do céu e a sermos redimidos e voltarmos a sermos o que éramos antes lá no Éden. Ok? Então o estabelecimento do reino da glória foi quando Jesus curava o povo, e a posse desse reino vai ser quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Por que eu estou falando essas duas coisas aqui? Qual é a diferença de um e de outro? Graça e lei. Graça e lei. Jesus morreu na cruz para nos salvar, diga amém. E é somente por isso que seremos salvos. Porém, através da redenção e através do reino da glória, nós temos que mudarmos o nosso modo de viver. Nós temos que seguir a lei. E esse fato de ser um cidadão do céu, nós temos que viver como um cidadão do céu. Eu sou cearense. Eu vivo como cearense. Gosto de rir, gosto de brincar. Falo arriégua. Falo as palavras do meu idioma, porque eu sou cidadão do Nordeste. Você olha para mim e vê: ô rapaz, isso daí é nordestino. Não é assim? A gente olha, esse aí é baiano. Esse aí é brasiliense. Esse aí é paulistano. E já identifica a pessoa só pelas características. Você olha para a pessoa e já sabe de onde ela é. Você vê um testemunho de Jeová, sabe o que é testemunho de Jeová, sim ou não? Sim ou não? Sim.
Você vê um irmão da Universal, um obreiro da Universal, você identifica sim ou não? Sim, aquela gravatinha vermelha e tal. Então, as pessoas, elas têm características. E eu digo uma coisa para vocês, as pessoas do céu, do mesmo jeito. As pessoas do céu também têm características de diferente dos outros. E quais são essas características? É o que Jesus pregava: amor, bondade, benignidade, é os frutos do Espírito, é o fato de seguir a lei. Então, a ideia de se seguir a lei não é para lhe salvar. A ideia de seguir a lei é para que você possa ser reeducado e voltar a ser o que era antes do pecado. Amém? 2 reinos. Reino da graça, Jesus nos salvou, já foi estabelecido e já foi... Jesus já estabeleceu o reino e já se apossou do reino. Reino da glória, já foi estabelecido. Então o reino da glória, ele tem que ser vivido hoje na terra. Hoje a igreja tem que viver o reino da glória. As pessoas têm que olhar para você e ver um cidadão do céu, através do seu amor, através da sua bondade, através do respeito, através da guarda da lei, através da alimentação. Porque a lei da alimentação, meu irmão, a lei de saúde foi criada para você ter saúde. E lá no céu ninguém vai ficar doente. Então o pessoal vai olhar para você e falar: peraí, ele já vive no céu, mas ele vive como se fosse no céu, mas vive na terra. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Está meio complicado? Eu estou tentando se verbalizar o melhor possível aqui. Ok? Então nós temos que seguir, sermos reeducados pelo Espírito Santo. E esse reino da glória, ele tem que ser vivido hoje. Ok? Nós somos arautos do céu. O que é que um arauto do céu faz, meu irmão? Ele prega do reino. O embaixador aí, o embaixador dos Estados Unidos, ele vai fazer o quê? Ele vai vender o Brasil lá para os Estados Unidos. Diga aí, meu irmão. Ah. Sim. E aí o quê? Ah. Ok. Ok, então vamos repetir de novo. 2 reinos, irmão. O reino da graça e o reino da glória. O reino da graça foi estabelecido em Gênesis capítulo 3, quando o cordeirinho foi morto. E o reino da graça, ele foi tomado posse pelo Todo-Poderoso quando Jesus Cristo morreu na cruz. Para que serve o reino da graça? Para nos salvar, ponto final. Salvo pela graça e pronto final. Não tem conversa. O que nos salva? Graça. Só que aí, quando Jesus ele vem estabelecer um reino que não tem mais morte, um reino que não tem mais dor, um reino que não tem mais sofrimento, um reino que não tem mais doença. E para ele estabelecer um reino, nesse reino tem que haver o quê? Rei, súdito, lei, soldados. É isso que tem no reino. E ele veio estabelecer o reino da glória. O reino da glória, para ser o reino da glória, as pessoas não podem ficar doentes. As pessoas não podem matar umas às outras, porque existe uma lei nesse reino da glória. Foi estabelecido lá, quando Jesus Cristo começou a curar o povo, estabelecido. Mas só vai ser empossado, Deus só vai se apossar desse reino quando ele voltar nas nuvens do céu. Ele só vai sentar no trono da glória quando ele voltar nas nuvens do céu. Porém, nesse período, nós temos que ser reeducados. O que é educação? Tá lá meu filho lá gosta de bater nos meninos. Como é que eu vou educar ele? Vou chegar e falar: meu filho, não pode bater nos meninos. É a Leila da casa. Leila na minha casa, como é que era? Meu filho, é o seguinte: se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa também. Aí eu perguntava: mamãe, mas se eu bater na escola? Aí mamãe falava: você vai apanhar em casa do mesmo jeito. Era a Leila de casa. Chegou um dia que eu parei de brigar. Comecei a seguir a lei. Eu apanhava, sim ou não? Parei de apanhar, porque não brigava mais na rua. Então essa era a lei lá de casa. E eu fui educado, ok? Vou citar um exemplo. Tirei carteira aí faz uns 3 anos, né? Tirei a carteira de carro e moto.
Quem tem carteira aí, levanta a mão. 1, 2, 52 mil pessoas. Beleza. Agora levanta a mão aí quem não tomou nenhuma multa nesse ano de 2019. Nenhuma, irmã. Nenhuma multa. Rapaz, aqui é só. Não sai com carro não, né? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Ano passado tu tomou alguma multa? Não, tomou, né? Ok. Então presta atenção aqui, ó. Ano passado, irmã, tu recebeu uma carta do Detran no final do ano, dizendo: parabéns, esse ano você não tomou nenhuma multa. Nenhuma carta, né? Mas eu pergunto, se você tivesse cometido alguma infração de trânsito, ia chegar a carta? Claro que ia, porque você cometeu uma infração. Se você tivesse cometido uma infração, ia chegar lá. 5 pontos na carteira, 7 pontos na carteira, 2 mil reais para pagar. Assim também é no céu. Não importa se nós não estamos transgredindo a lei. Deus, ele não vai bater no seu ombrinho e falar: opa, rapaz, tu é bom mesmo, hein? Ah, vegetariano, ó. Se veste, meu amigo, parece Ellen White. Rapaz, você nunca traiu sua esposa, parabéns. No céu não funciona assim. Quando nós cumprimos a lei, nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Ok? Eu nunca vi ninguém chegar e falando: rapaz, fui 25 anos fiel à minha esposa. Beleza, tranquilo. Agora, traí minha esposa. Aí a lei cai, né? Lá entre os criminosos lá de Fortaleza tem um ditado que é o seguinte: o certo é certo e o errado é cobrado. O certo é certo e o errado é cobrado. Então a lei, ela só vai te servir, a lei ela só serve para te condenar. A lei ela só serve para mostrar o que tu tem de errado e o que tu precisa melhorar. A lei só serve para te educar. Então você está num processo de reeducação. Você está sendo reeducado pelo Espírito de Deus. Isso a gente chama de santificação. Ok? Santificação e justificação. Justificação, nós já fomos salvos no passado. Só que a gente ainda não está lá no céu. A gente está morando aqui na terra. E nós temos que viver aqui na terra como representantes do céu. Você acha que um representante do céu ia roubar alguém? Sim ou não? Você acha que um representante do céu ia sair no tapa no meio da rua com a mãe dele? Sim ou não? Porque é representante do céu, irmão. Então, a lei, ela não nos salva. A lei, ela nos educa. Deus, através da lei, ele nos educa para vivermos no céu. Porém, seremos salvos porque Cristo morreu na cruz. Ok? Entendeu? Pode perguntar. Alguma dúvida? Sim ou não? Tem 10 minutos ainda, que acaba 9 horas o culto. Começa 8 e termina 9. Né? Tem 10 minutos ainda. Pronto, isso aí que Paulo diz. Isso aí. É isso mesmo. Para mostrar onde é que está errado o negócio e tal, o sinal, né? Onde é que precisa limpar. É para isso que serve a lei, ok? Então, vou falar mais uma vez para ficar claro na cabeça do povo. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém. Nós, como adventistas, nós temos alguns problemas históricos, ok? Quais são os problemas históricos? A nossa igreja foi organizada no ano de 1863. Só que esse movimento, o movimento adventista, começou em 1827, com Guilherme Miller. Se concretiza em 1844, 22 de outubro, grande desapontamento. Ali o pessoal começa a estudar a Bíblia, volta para a Bíblia. Só que a igreja, no princípio, acreditava que nós somos salvos pelas obras. Do mesmo jeito que eles comiam carne de porco. Você sabia que Ellen White comia carne de porco? Você sabia que eles acreditavam em imortalidade da alma? Você sabia que eles acreditavam que o Espírito Santo não é Deus no começo da igreja? Você acredita que eles guardavam domingo no começo da igreja? Só que o que foi que aconteceu? Eles começaram a estudar a Bíblia e viram que era diferente. E aí começaram a se voltar para a Bíblia. E aí começou a mudar. Não, nós temos que seguir a lei. Beleza. Só que nós temos que seguir a lei do regime alimentar também, para a gente ter saúde. Pá. Nós também temos que fazer isso, fazer aquilo.
E eles só foram descobrir que a salvação era pela graça no ano de 1888, com a tão chamada crise de Minneapolis, né? Onde dois filhos da igreja, né, foi o Vagona e E.T. Jones, vieram até a igreja, até a conferência geral, que era presidida por Byton, e falou o seguinte: ó, nós somos salvos unicamente pela graça. E ali começou a guerra. E até hoje nós carregamos essa guerra na nossa igreja. Porque depois que a Titi White morreu em 1915, se levantou um rapaz chamado, agora me fugiu da mente, Andriese. Já ouviram falar do Andriese? Sim ou não? Eu estou falando isso aqui para você estudar a história da igreja. Você é adventista, você tem que saber disso aqui. Ok? Então o que Andriese dizia? Andriese dizia que a salvação é pelas obras. Andriese pregava o que nós conhecemos como perfeccionismo adventista. Andriese dizia o seguinte: antes de Jesus voltar, Jesus vai vencer o diabo. Porque na cruz do Calvário, Cristo não venceu o diabo completamente. Antes de Jesus voltar, vai se levantar uma geração que não comete pecado. Vai ser uma geração melhor que Enoque. Vai ser uma geração melhor que Elias. Uma geração melhor que os discípulos. Uma geração melhor até que Jesus. Eles vão ter o caráter de Cristo. E essa geração vai reivindicar o caráter de Deus e vai vencer o diabo. Foi isso que Andriese pregava. Pergunto: quem é que é desse jeito? Que ser humano é nesse nível? Nenhum, meu irmão. Porque nós somos pecadores. E aí Andriese, ele começava a pregar esse perfeccionismo, né? Esse negócio de peso, essa questão da lei, essa questão de que salvos pela lei. E aí você fala: pastor, mas eu nunca pensei assim. Claro que pensou, porque eu também pensava. Olha como eu pensava lá no meu Ceará. Eu pensava assim, ó: eu sou salvo pela graça, mas para mim me manter salvo, o que eu preciso fazer? Guardar a lei. Porque se eu não guardar a lei, eu não sou salvo. É salvação pelas obras? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque eu sou salvo pela graça. E para me manter essa graça em mim, eu tenho que guardar a lei? Então eu sou salvo pela lei. Nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque já fomos salvos. Esse processo de guardar a lei só serve para uma coisa, irmão: testemunhar. Esse processo de guardar a lei só serve para que as pessoas que estão lá fora, no lamaçal do pecado, da desgraça, no sofrimento, cheia de doença, possam olhar para a gente e ver assim: rapaz, vocês vivem tão bem, vocês têm tanta saúde. Qual o segredo para ter saúde desse tanto? É porque a gente segue essas orientações aqui da Bíblia, que não come carne de porco, não fuma, não bebe, não usa droga. Rapaz, os teus filhos, eles são tão educados. O que tu faz aí para os teus filhos serem tão educados? Rapaz, está aqui na lei, ó. Está aqui na Bíblia, né? E você vai mostrar a lei. A gente educa o filho assim, 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 assim. Rapaz, mas tu ganha tanto dinheiro. É porque tem uns irmãos ricos aí, diga amém. Tem um pessoal aí que é rico aqui na igreja. Você não sabe, mas eu sei que eu vi alguns aí. Então, rapaz, você ganha tanto dinheiro. Como é que você faz para ganhar tanto dinheiro? É porque está aqui na Bíblia, meu irmão. Não sei se você sabe, mas lá em Provérbios e Eclesiastes tem lá o segredo para você ficar rico: é trabalhar. Pronto. É isso, é a lei da riqueza. Você trabalha, meu irmão. Você vai ver lá, Abraão. Você sabia que Abraão, ele construía poço? Você já construiu um poço já? Cavou um poço? Nunca cavou um poço, não? Lá no Ceará eu vi uma vez o pessoal cavando um poço. Já cavou um pocinho, já? Pois é, meu irmão. Abraão cavava poço. Você acha que é fácil cavar um poço? Abraão entrava no deserto, viu? Deserto do Saara. Quente que só Jesus na causa. Lá eu cavava um poço lá, pro poço aqui, dá água pro povo, aí outro canto, aí cavava outro. Trabalhava feito um condenado à morte. José do Egito. Tudo que ele botava a mão prosperava, porque era um cara trabalhador. Daniel chegou em Babilônia, estudou toda a cultura babilônica, estudou um idioma diferente, estudou deuses diferentes, estudou tudo. E aí, quando ele estudou tudo isso, foi um dos mais sábios. Foi considerado mais inteligente que os doutores de Babilônia. Porque o cara que estudava, um rapaz que trabalhava, um rapaz que era fiel a Deus. Essa é a lei de ser rico, meu irmão. É trabalhar.
Qual é a lei para ter saúde? É a lei de saúde. A gente só não pode bagunçar tudo e dizer que tudo é salvação. Porque existem as casinhas. A casinha da saúde, lei de saúde, está aqui. Não coma carne de porco, não coma lagosta, camarão, caranguejo. Ah, pastor, mas tem umas carnes aí que dá câncer. Pois então para de comer carne também. Pronto. Aí você vai ter saúde. Ah, mas agora eu quero ter dinheiro. Está aqui a lei do trabalho. Vai, meu filho, trabalhe, seja honesto, cobre um preço direito, faça um trabalho bem feito, não reclame, chegue cedo, saia tarde. Pronto, aqui é a lei para você ser rico. Mas aí o pessoal não quer seguir, né? Quarta-feira é o culto da lamentação. Vê o irmão aqui na frente e fala, irmãos, porque tipo assim, vou falar uma coisa para vocês, porque como eu já estou indo embora, né? Eu posso falar o que eu quiser. É o seguinte, tem gente na igreja que pensa que tudo na vida vai ser resolvido com oração. Vocês já viram esse povo? Tudo na vida é resolvido com oração. Chega uma pessoa passando fome, na quarta-feira fala, irmão, estou precisando de uma cesta básica. O negócio lá em casa está difícil, tal. Acabou o culto, o irmãozinho vai lá e fala, irmão, eu vou orar por você, para Deus lhe abençoar. Estou comportando aí, vendendo livro. Visitei mais de 70 pessoas. Das 70, 65 falaram, irmão, eu não vou comprar, mas eu vou orar a Deus, para Deus lhe abençoar. Tudo se resolve com oração. Vem na quarta-feira e pensa, gente, estou desempregado e tal, preciso de um emprego e tal, e não sei o que e tal. Só que aí o irmão acorda meio-dia. Ele pensa que a igreja vai orar por ele, e aí vai descer do céu um empresário, vai bater na porta dele e vai falar assim, opa rapaz, estou aqui com um emprego para você, começa amanhã, meio-dia, que é a hora que ele acorda. Não é assim que funciona. Quando eu era criança, eu sou da igreja desde os 13 anos, a idade desse menino aí, eu acho. Tu tem quantos anos, filho? 9, 4 anos mais velho que ele. Eu tinha 13 anos, chegava na igreja e eu pensava que era assim, nos cultos de quarta-feira, né? Eu pensava que no culto de quarta-feira vinha um anjo, aí ele ficava com uma lista, né? A lista de metas. Lista de metas. Aí como é que é a lista de metas? Para fulano arrumar emprego, meta do emprego, 10 pessoas orando. Para o filho voltar para a igreja, 1000 pessoas orando. Que é o mais difícil. Para o marido vir para a igreja, 500 pessoas orando. Né? E aí ele chegava na igreja e aí percebia, irmão, tu está orando pelo emprego do menino? Falta 9. Quando chegava no 10, rapaz, Jesus está aqui, as 10 pessoas oraram, vai dar certo agora, dá o emprego para o menino. Aí Jesus, beleza. Pum. Agora, os filhos que estão fora da igreja aqui da irmã, já tem quanto aí, meu filho? Jesus olhando para o anjo, né, da meta, e falando assim, meu filho, tem quantas pessoas aí orando pelaquela irmã, porque eu quero trazer o filho dela para a igreja? 250. Ixi, falta mais 250. Estou doidinho para trazer de volta, mas não dá, né? Tem que atingir a meta. E eu pensava que era assim. Porque é assim que as pessoas falam. Só que olha para cá. Deus não funciona desse jeito, meu irmão. Deus, ele te dá as coisas antes mesmo de você pedir. Antes mesmo de você precisar, Deus já está lhe sustentando. Só que a dificuldade é que nós, como seres humanos, temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, que é do ser humano, nós queremos que Deus faça. E a gente fica se enganando. E tentando enganar Deus. Se enganando. É porque Deus não me abençoou. É porque Deus isso. É porque Deus aquilo. É porque Deus aquilo outro. A culpa é de Deus. E fica nisso. Não toma atitude. Eu faz uns 4 anos que eu prego aí nas igrejas Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana e por aí vai, né? E a gente fala sobre casamento. E por exemplo, domingo agora eu estava numa igreja aí que a irmã estava com problema com o marido. Porque o marido chegava em casa soltando os cachorros nela e ela saía na faca com o marido. Ficava brigando. Aí eu olhei para ela e falei, irmã, é o seguinte, eu vou fazer um remédio para a senhora e esse remédio vai resolver esse problema. Porque o povo quer coisa de milagre, né? O povo não basta ser coisa física, tem que ser metafísica. Não pode ser uma coisa normal. Na maioria das vezes, os nossos problemas para serem solucionados são as coisas mais simples que vão resolver ele.
mas a gente quer cor do outro mundo. Aí eu falei, irmão, é o seguinte, ó. Quando você chegar em casa, tem uma garrafa de 2 litros vazia lá debaixo da sua pia. Ela, ai, pastor, como é que você sabe? É porque é onde as mulheres guardam, eu não sou profeta, não. A mulher guarda a garrafa vazia debaixo da pia. Você vai pegar essa garrafa, você vai encher de água da torneira, e eu vou orar aqui, já vou orar aqui. E a caixa d'água da senhora, aquela caixa d'água vai virar água benta, aquele negócio. E a irmã acreditou. E beleza. Vou orar aqui, aquela água vai se tornar benta. A senhora vai pegar essa garrafa d'água e vai botar na geladeira. Beleza? E a senhora vai fazer o seguinte. Toda vida que seu maridão chegar reclamando, você vai encher um copo d'água benta, que você vai encher quando chegar em casa. Eu orei. Você vai botar ela na boca, não vai engolir. Vai ficar com a boca cheia de água. E você só vai cuspir essa água quando ele parar de xingar. Beleza? E eu vou orar aqui agora para Deus dar poder para a senhora. Vai resolver o problema, sim ou não? É só ela parar de resmungar. Deixa ele falar sozinho lá, minha irmã. As pessoas, elas querem coisa de outro mundo. Mas, gente, é coisa tão simples. Pois é. Aí tem outra receita aí para os irmãos. Ah, pastor, eu sou casado com o marido. O cara bebe faz 1 bilhão de anos. Eu falei isso até no Caleb. O cara bebe aí. Ele é a minha cruz. Descontextualiza os textos, né? Ah, ele é a cruz que Deus me deu para me carregar. Não é isso? Nada a ver. A cruz é para te crucificar, meu irmão. Não é para tu crucificar teu marido, não. É para te matar mesmo. Porque nossa carne tem que morrer. E aí fica nesse negócio. Tá 15 anos bebendo o marido. Aí tu chega para visitar o marido. A mulher chama o marido de cão, de que não presta. É a cruz dele. Não é assim? É desse jeito. Um dia aí, visitar uma irmã. 5 filhos a irmã tinha. Só 5 filhos. Ela estava casada com um irmão lá, estava junta com o irmão há 5 anos. E o irmão bebia. Só que sabe o que é interessante? Quando eu cheguei, sentei e perguntei para ela sobre o casamento, ela falou, ai pastor, são 5 anos, mas são os 5 piores anos da minha vida. Aí eu, por quê, irmã? Eu só sofri depois que eu arrumei esse homem. E esculachando o marido. E o marido na frente dela, tá entendendo? E eu só, misericórdia. Aí eu perguntei assim, irmã, e esses 5 filhos é tudo dele? Aí ela falou, nenhum é dele. Esse homem é um santo. Me desculpe, irmãos, mas uma pessoa que está casado com outra, e essa outra tem 5 filhos, que não é dele nenhum, rapaz, ele bebe, ele é um santo. Minha irmã, se você deixar esse homem, quem é que vai cuidar de você? Ninguém, meu irmão. Então as pessoas, elas têm que entender o seguinte, nem tudo é culpa de Deus, não. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é nossa culpa. E a lei e o reino da glória serve justamente para isso, para que nós possamos ser reeducados. A lei só serve para isso, ela só serve para te educar. E o reino da graça serve para te salvar. Então, salvos nós somos somente pela graça, mas isso não significa que nós temos que ser um bando de mal educados. Entenderam? Entenderam? A solução dos nossos problemas é as coisas simples, nem tudo se resolve com oração. Quantos essa noite entenderam aí que nós somos salvos pela graça? Diga amém. Amém. Quantos entenderam também que por mais que sejamos salvos pela graça, nós temos que ser reeducados através da lei de Deus? Diga amém. Amém. Quantos entenderam que o reino da glória não é somente no dia que Jesus voltar, mas esse reino, ele tem que ser vivido por mim e por você hoje? Diga amém. Quantos entenderam que como cidadãos dos céus, nós temos que ser testemunhas desse reino e mostrar para as pessoas que estão aí fora, no reino da desgraça, no reino do inferno, cheio de doença, cheio de crise financeira, com um monte de filho, um bocado de marido e não está casado com nenhum. E nós temos que mostrar através da nossa família, através da nossa vida, através do nosso bom testemunho, que existe uma solução para a vida dela. Diga amém. Quantos decidiram no seu coração hoje, eu quero ser salvo pela graça? Levanta a mão. Amém. Quantos também decidiram no coração hoje, a partir de hoje, ou a partir do dia que eu me batizei, eu quero continuar sendo cidadão do céu, e eu quero mostrar para o povo como é que a gente faz para ser feliz, que é seguir na lei? Levanta a mão. Amém. Então vamos fechar os olhos e vamos orar, né? Tem uns 5 irmãos que já estão com o olho fechado aí, então vamos aproveitar o embalo. Oremos. Querido Deus e Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos essa noite de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos salve pela graça. Mas eu também peço que o Senhor envie o Teu Espírito a nós e Ele possa nos reeducar, transformar o nosso caráter, porque, como o Senhor sabe, nós estamos danificados. E essa danificação não é de fábrica, mas sim desde o momento em que Adão pecou e aí quebrou-se o nosso sistema. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito e que nós possamos ser de fato cidadãos do céu. Que nós possamos ser reeducados através da Tua lei. Porque a Tua lei, Senhor, é pura, santa e boa, mas ela não nos salva. O que nos salva é Jesus Cristo na cruz. A lei, ela só nos reeduca. Que a Tua igreja possa ter entendido esse assunto essa noite e ela possa vivê-lo. Perdoa os nossos pecados, nos leva em paz para os nossos lares, nos abençoa. Tudo isso eu te peço e te agradeço pelo sagrado nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, de quanto ela está bonita hoje.